Bom dia. Continuando a aula, certo? Que a gente estava falando sobre os trovadores, é fundamental perceber aqui que a gente está falando da Idade Média. Isso é conteúdo de história, tá, gente? Não é propriamente de filosofia. Mas eu vou explicitar algumas coisas aqui para ficar meio nítido isso. Então, quando a gente fala de Idade Média, nós estamos falando do período do contexto que tinha um modo de produção, uma forma organizada de sociedade que era chamado sociedade feudal, certo? Chamado feudalismo, tudo bem? Então nós vamos ter duas etapas propriamente sobre isso, tá bom? Então nós vamos ter a chamada Alto Idade Média, certo? Que é o período basicamente medieval que tem início basicamente na queda do Império Romano no século V, ou seja, em 476 depois de Cristo, até o ano 1000, tudo bem? Esse vai corresponder esse período vai corresponder ao contexto de formação e estruturação do feudalismo, certo? Então, o que aconteceu basicamente? O Império Romano do Ocidente ele cai, você vai ter um contexto de basicamente caos, de lutas, combates, entre outras coisas, na Europa. Isso vai levar à necessidade de descentralização e fragmentação do poder, ou seja, você vai ter poderes em vários lugares, de várias regiões, onde você vai ter vários senhores feudais, onde eles têm o poder, certo, absoluto na sua terra, e isso vai desenvolver a relação, basicamente, de vassalagem, certo, e sucerania, certo? O vassalo, tudo bem? Vassalagem e sucerania, o vassalo e o sucerano, certo? Basicamente isso. Então, como que funciona isso? Funciona assim: o senhor feudal, tudo bem? Ele dá para um determinado camponês, o sucerano, o senhor feudal, ele dá uma determinada cota de terra para uma família, um camponês, que ele vai trabalhar e vai lhe dar uma parte daquilo que ele produzir naquela terra, certo? Mas essa relação de vassalagem e sucerania não acontecia apenas entre o senhor feudal e o camponês. Na verdade, ela era uma extensa, certo? Basicamente uma extensa relação presente em toda a sociedade. Então funcionava mais ou menos assim: o rei era aquele sucerano que tinha maior poder, e os seus vassalos eram os senhores feudais. Esses senhores feudais, certo? Ao mesmo tempo que eles eram vassalos em relação ao rei, eles eram sucedâneos, certo? Em relação aos camponeses, aqueles que obedeciam eles, tudo bem? Então, qual que era a ideia? Você dava terra, você dava objetos materiais ou até mesmo um castelo, pro vassalo, o sucedano dava isso para essa pessoa e em troca disso ele fazia um determinado acordo de fidelidade absoluta e proteção ao sucedano. Então, por exemplo, eu sou um senhor feudal, certo? Então eu consegui, eu sou um vassalo do meu rei, porque ele me deu um determinado território, um determinado castelo, e quando houver uma guerra contra determinadas pessoas, eu vou me aliar ao rei, certo? Eu vou basicamente pegar e por causa dessa fidelidade, por causa dessa relação, eu vou para o combate. Enquanto aquelas pessoas que vivem na minha terra, os camponeses que vivem naquelas terras que trabalham para mim, basicamente essas pessoas são os meus vassalos. Em relação a elas, eu sou o sucerano, tudo bem? Então, essa forma, essa estrutura, ela vai ser constituída basicamente nesse período que nós chamamos de Alta Idade Média, tá bom? O que é importante perceber nesse contexto aqui? Primeiro, vai haver um processo de ruralização, certo? Da Europa, tudo bem? Então, a base da economia vai ser o feudo, certo? Dos senhores feudais. Esse poder econômico, basicamente, político vai estar na mão deles. Isso vai gerar uma série de guerras, certo? Entre os próprios senhores feudais. E a igreja vai dar unidade, certo? Propriamente religiosa nesse contexto. O rei muitas vezes é só mais um senhor feudal, certo? Não necessariamente aquela relação que estaria dos senhores feudais a ele, de ser o vassalo dele, vai acontecer, tá? Não necessariamente. Então,
Esse era o contexto, basicamente. Então, aquelas pessoas que trabalhavam no campo para o senhor feudal, que são os camponeses, os servos, certo? Eles vão ser basicamente a base propriamente dessa sociedade. Então, nós tínhamos basicamente três, digamos assim, três estados, digamos, se a gente fosse dizer. Nós tínhamos o clero, certo? Nós tínhamos os senhores feudais e, na terceira etapa, nós poderíamos colocar propriamente os camponeses e os artesãos, certo? Pequenos artesãos que faziam determinadas funções ali naquele contexto, como ferreiro, por exemplo, certo? Que é um caso bem nítido do alto feudalismo, da alta Idade Média, tá? Então era um contexto de bastante guerras e vai haver cruzadas nesse contexto aqui. O que vai acontecer? Esse contexto da alta Idade Média, certo? Ele vai chegar propriamente ao fim, ou seja, ele não vai durar para sempre, ele não vai ser algo eterno, certo? E você vai ter o que? A chamada Baixa Idade Média. Então o que acontece? A Baixa Idade Média, ela basicamente vai começar ali, ela vai do século XIII ao século XV. O que você tem? Você tem uma fase de mudança, de transformação propriamente da idade, certo? Dessa Idade Média. Então o que vai ocorrer? Quando você para de haver guerras, há um período de tranquilidade, certo? Entre as pessoas, a população aumenta, vai ocorrer uma peste que vai matar um monte de gente, e vai haver certa forma, século XIV vai ter uma peste que vai matar muita gente, quase um terço da população europeia vai morrer por causa dessa peste, certo? Depois desse período dessa peste, vai haver um retorno da população, de certa forma. Então, nesse período de transição do feudalismo, de certa forma, aumento das contradições do feudalismo, que vai do século XIII, basicamente, ao século XV, você vai ter o quê? Você vai ter uma série de transformações na sociedade medieval. Você vai ter várias descobertas tecnológicas, você vai ter o retorno do comércio, você vai ter o ressurgimento das cidades e você também vai ter o quê? O surgimento da burguesia, certo? Por causa dessas cruzadas. Então, o contexto que nós estamos falando, basicamente, dessa poesia dos trovadores, do finalzinho, basicamente, ali no século XI, certo? Dessa lírica pro século XIII. E as cruzadas também, o que a gente vai estar falando aqui depois dos ciclos, né? Do Bretão, o ciclo dos 12 pares, certo? Da França e do ciclo propriamente do ciclo antigo, né? Clássico, certo? Vão ser constituídos nesse contexto. Qual que é a característica, basicamente? Vai se abandonar, vai começar a se abandonar o latim e vai se começar a, basicamente, se escrever em um determinado idioma nacional. No caso aqui vai ser o francês, vai ser o galego, o português, o galego-português, certo? Vai ser a partir desse momento que vai surgir isso. Então, o contexto dos trovadores é um contexto que é basicamente o quê? Final, certo? Vai ter etapas, o final da Alta Idade Média para o começo, certo? Da Baixa Idade Média, tá bom? Então é nesse contexto que vai surgir propriamente essa lírica e o que nós vamos estar chamando também de romance ou novela de cavalaria aqui. Os trovadores, eles vão ter basicamente 5 etapas, tá? Eu vou estar usando esse livro aqui, ó, certo? Opa, caramba, aqui, ó, Tristão e Isolda, tá? Tristão e Isolda vai ser um exemplo básico desse tipo, basicamente, de relação, tudo bem? Que vai estar presente, relação amorosa, certo? Que vai ser valorizada a partir do trovadorismo. Lembrando, o mito de Tristão e Isolda é um mito celta, certo? Infelizmente não dá para você reconstruir as etapas do mito, como acontece com o ciclo bretão, ou seja, a história do Arthur, do rei Arthur, que vai estar presente e vai estar falando um pouco depois. Então não dá para fazer isso. Depois eu vou voltar nesse ciclo, mas é importante ver o que? Essa valorização da mulher, certo? Ela já vai estar presente, como eu falei, ela aparece em momentos anteriores
mesmo aos trovadores, mas o que vai fazer ela, digamos assim, criar raízes e se tornar algo conhecido da maioria das pessoas vai ser a partir dos trovadores. Alguns estudiosos vão dizer que já estava presente nos celtas, ou seja, a mulher é valorizada na visão dos celtas. E o Tritão e Isolda é um conto, vão ter dois contos, duas versões que, segundo essa autora, basicamente vão ser temas que já estariam presentes entre aqueles que nós chamamos de bárbaros, né? Já estaria presente nos celtas, tudo bem? E a partir disso, essa história vai ser reutilizada nas novelas de cavalaria, certo? Até também nos temas propriamente dos trovadores, tá? Então, são 5 tipos de trovadores, tudo bem? Então, o que acontece? Esses trovadores, eles vão trabalhar com a seguinte ideia. Na primeira etapa, certo? Do teste do gato, certo? Depois eu deixo o nome aí dele aqui embaixo. O que você vai ver? Não existe propriamente a valorização do amor divino. Então, é mais ou menos o que? Existe a ideia de, segundo uma doutrina de amor, segundo o qual que o cavaleiro, certo? Ele deveria obedecer às ordens da mulher propriamente amada. Nessa primeira etapa, a mulher amada é sempre vista como alguém acima propriamente desse indivíduo, certo? Então, ele normalmente é um cavaleiro, certo? Ou um indivíduo de uma base social mais baixa, e o objeto que ele vai aspirar, que ele vai querer, vai ser sempre alguém acima dele. E o que acontece? Aqui, nessa primeira etapa, não existe a ideia de idealização. O objetivo é, através da mulher, através do prazer corporal, você consegue, segundo essa etapa, propriamente a salvação, as virtudes, digamos assim. Então, o amor a uma determinada mulher está ligado às virtudes, e o objetivo propriamente é o prazer sexual, o prazer físico, certo? Propriamente é isso. Então, na segunda etapa, já existe uma diferença, que é o quê? Que é a ideia de amor longínquo, certo? Ela é uma etapa de 1150, certo? A 1170 depois de Cristo. Então, é mais ou menos um período aí bem curto, mas a ideia é qual? Você tem, basicamente, a contradição entre duas tendências: o amor cortês, que é um amor propriamente físico, de uma pessoa que está uma etapa abaixo por outra, e o amor divino, o amor idealizado, que nós também chamamos de amor platônico, certo? Amor platônico, para quem não sabe, tá ligado ao quê? Tá ligado à teoria das ideias de Platão. Ou seja, Platão defendia que, além desse mundo físico, esse mundo que é físico, dos sentidos, que é um mundo mudando, passageiro, existia, certo? Um outro mundo, um mundo acima do nosso, que popularmente, de forma popular, é chamado de mundo das ideias, mas por Platão era o mundo das formas perfeitas, que era um mundo eterno, um mundo que não se modificava, certo? Então, dessa teoria vai sair a ideia de que existe esse amor mudando e existe o amor propriamente eterno, perfeito, que está além propriamente da carne, certo? Vai ser uma interpretação que vai ser feita depois. Então, esse amor divino seria nesse sentido de amor platônico. Então, essa segunda etapa mostra a contradição entre essas duas coisas. Quais dos dois tipos eu devo ter em relação àquela pessoa que eu amo, que está acima de mim, certo? A terceira etapa é a fixação dessa doutrina, ou seja, já está uma doutrina fechada e você tem a maior quantidade de poetas nesse contexto. E existe aqui a ideia da vassalagem em relação à mulher, ou seja, aquela relação de sucerano e vassalagem que estava presente nas relações sociais, nas relações entre os grupos sociais no período feudal, ela vai se apresentar nessa relação amorosa. A mulher, você tem fidelidade a ela porque você é vassalo dela, enquanto ela é seu sucerano, certo? Existe a ideia de serviço amoroso total nessa visão do trovadorismo. A quarta etapa vai ser o quê? Essa ideia vai ser o quê? Vai trabalhar com a ideia que o amor leva por si só aos princípios, às virtudes, sem a fé, ou seja, sem necessariamente a fé.
Então, na verdade, a fé depende do amor a uma mulher. E a igreja não vai gostar disso. Então, a igreja não vai gostar dessa visão, dessa leitura, dessa teoria, dessa interpretação, até que chega na última e quinta etapa, certo? Em 7 de março de 1277, o bispo de Paris vai condenar o Tratado do Amor Cortês, de André o Capelão. Isso vai levar, né, a encerrar essa produção, essa valorização desse amor por fora do casamento e vai obrigar, de certa forma, os poetas digamos assim, incentivar o casamento, entre outras coisas, tá? Além disso, é importante dizer que a gente comentou ao anterior sobre a canção de gesta, certo? A canção de gesta também era dos trovadores, tá? Eles que cantavam aquelas histórias épicas, basicamente. Pode-se dizer que a lírica, né, que vai surgir propriamente que vai estar presente nos trovadores, ela é posterior à canção de gesta, que vai ser nada mais nada menos que poemas longos sobre um determinado assunto épico, tá bom? Então, a gente viu que o trovadorismo ele passa por 5 etapas, certo? Então, quais são propriamente os assuntos, né, do trovadorismo, né? Ou melhor, do trovadorismo vai ter dois propriamente assuntos. Vai ter o assunto propriamente épico, que é a canção de gesta, certo? Que vai originar, certo? Outros assuntos ligados à lírica. Então, quais vão ser os assuntos próprios dos trovadores relacionados à lírica, basicamente? Então, você vai ter as famosas cantigas, né? Cantigas que vai ser a primeira de amigo. O trovador apresenta o outro lado da relação amorosa, isso. Ele assume um novo eu lírico, onde vai ser da mulher que é humilde, ingênua, canta, por exemplo, o desgosto de amar depois de ser abandonada, ou da mulher que se apaixona e fala a natureza, a si mesmo, ou da tristeza, ou do seu ideal propriamente amoroso, certo? Tudo bem? Então, esse é um dos casos que pode acontecer, ou seja, o trovador, ele fala na sua poesia, não necessariamente o seu sentimento, mas ele assume o eu de uma mulher triste que está sofrendo, propriamente o caso de um determinado amor, tá? Isso pode acontecer. Existe a cantiga de amor, ou seja, onde o eu lírico desse trovador é os sentimentos dele próprio. Ele não está criando um outro eu lírico, ele não está assumindo um eu de uma mulher, mas ele está ali confessando de uma maneira dolorosa a sua angústia, a não correspondência do seu amor, tudo bem? Entre outras coisas. Nesse contexto aqui da cantiga de amor, não há erotismo propriamente dito, certo? Tem uma visão um pouco mais idealizada do que seria, certo? Esse tipo de cantiga, tá? A outra vai ser a cantiga de escárnio e de maldizer. Então são poemas propriamente sátíricos, né? Ou seja, de ironia e sarcasmo. Propriamente a de escárnio é isso. São ironias, certo? É sarcasmo, enquanto as de maldizer já são muito mais agressivas, agressivas e propriamente de caráter erótico, muitas vezes, tá bom? Para encerrar. Então, apesar de ter esses assuntos que eu falei aqui, essas formas de cantigas, é importante perceber o seguinte: nós vimos etapas diferentes aqui do trovadorismo, certo? No caso da lírica, dependente da palavra amor, principalmente no caso da primeira, certo? Que eu citei aí o teste do gato, essa palavra amor tem uma interpretação muito mais carnal do que ideal, certo? Então, de etapa para etapa, o nível do que seria mais carnal, o que seria mais ideal, o que é valorizado em relação do que isso nós chamamos de amor, vai mudar, tá bom? Então, existem poemas que têm um caráter muito mais sensual, brutal, esse tipo de característica, do que propriamente idealização, tá bom?